Glória a Jesus. Salve, amada igreja, com a paz do Senhor Jesus. Glória a Jesus, glória a Deus. Deus tem falado nesse lugar, intermédio do teu filho, da tua filha. Os louvores já foram entoados, já senti a presença do Senhor. Vi Deus falar comigo nessa noite. Se disséssemos, vamos embora, que já está farto, já iria embora feliz. Porque eu cheguei aqui cansado, irmãos. Confesso para os meus irmãos nessa noite que eu cheguei aqui cansado, mas Deus renova as nossas forças. E eu já quero também, de ato, com os irmãos, algo que Deus colocou no meu coração, mas antes disso, eu quero já, como minha pessoa, como as minhas fraquezas, minhas falhas, né? Não olha para mim, olha para Cristo e olha para a palavra do Senhor. Abre os seus ouvidos para a palavra de Deus. Eu posso errar, posso falhar, mas o Senhor não falha, não erra. Eu teve ouvindo uma pregação, acho que foi na quarta-feira retrasada que eu ministrei aqui, e vi algumas falhas. E isso foi bom para mim, porque é bom, irmãos. Às vezes nós só olhamos só as falhas dos outros, mas a nossa, nós não queremos só ver os nossos erros. Mas nessa noite eu já peço perdão para os irmãos, peço perdão para alguns, e aqueles que estão assistindo, eu saldo a todos com a paz do Senhor Jesus. Você que está em casa, Deus tem uma palavra no teu coração, Deus tem falado já nesse lugar. Muitas das vezes, irmãos, nós só olhamos para as falhas dos outros, como eu estava dizendo, mas nós temos que olhar para nós. A Bíblia vai dizer que nós podemos olhar, só tirar o argueiro do olho do seu irmão e a trava que está no teu. E é assim que ocorre sobre as nossas vidas. Então, com essa mensagem que eu tinha ministrado aqui por misericórdia de Deus, na quarta-feira retrasada, que o irmão jogou ali no grupo, e eu, resumindo assim, para dizer que eu assisti, e eu vi alguns erros meus. Então, irmãos, não é para o meu erro, tá? Não é para minhas fraquezas, para minhas falhas. Vocês põem de pé referência à palavra do Senhor. Vamos ler, que está no Evangelho de João, no capítulo 11. Quero ler no versículo 35 e o 36 e o 37. Nos diz assim a palavra do Senhor, no capítulo 35. Jesus chorou, e disseram, pois, os judeus: vede como amava? E alguns deles disseram: não podia ele, que abriu os olhos do cego, e fazeis também os que estava e morresse? Jesus, pois, movendo-se de outra vez muito a si mesmo, e foi ao sepulcro, e era umas caverna, e tinha uma pedra posto sobre ela. E disse Jesus: tirai a pedra. Marta, irmã do defunto, disse-me: Senhor, já cheira mal, porque já é de 4 dias. Só até aqui, irmãos. Senhor Deus, meu Pai, mais uma vez, Pai, eu peço diante de Ti, Pai, perdão. Coloco diante de Ti, Senhor, como tenho colocado, Pai, para ministrar a Tua palavra, Pai. Que não venha de mim mesmo, que eu diminua, que o Senhor cresça, Pai. Que o Senhor é o dono, Pai, da minha vida, é o dono, meu Pai, da vida de cada um que entrou aqui, com aqueles que estão, meu Pai, assistindo. Pai, que o Senhor possa nesse momento, Pai, tomar as nossas vidas, Pai. Intermédio que o Senhor deixou para conosco é o Espírito Santo, Pai. E nessa noite, Pai, me coloco diante de Ti, porque eu sou dependente do Espírito Santo para falar da Tua palavra, Pai, para falar daquilo que o Senhor queira, Pai, falar conosco nessa noite, meu Deus, meu Pai. Eu coloco diante de Ti, Jesus, pedindo, Pai, a direção, Pai, como o Senhor me deu, meu Pai, ali a inspiração dessa palavra, que o Senhor possa, Pai, transmitir para com Teu filho, para com a Tua filha, Senhor, nessa noite que ela receba
de algo de ti, Pai, não de mim, meu Pai, mas a virtude, o poder que vem da tua palavra, do Espírito Santo, a cura, a libertação, Pai, algo, Senhor, que não venha de mim, Senhor, mas venha da tua palavra, venha do teu Espírito Santo, venha, meu Pai, da tua virtude, como o Senhor, meu Pai, fez ali, meu Pai, com aquela mulher, que ela tocou na horta, Pai, do teu manto, e ela foi curada, em nome de Jesus. Amém, glórias a Deus. Pode tomar seu assento, irmão, glorificando, adorando a Jesus. Adora Jesus com suas palmas, porque Ele merece toda a honra e toda a glória. Aleluia, glória a Jesus. Louvado seja Deus. Irmãos, dentro desse contexto da palavra do Senhor, vai falar no Evangelho de João. O assunto vai falar sobre Lázaro. Lázaro, um amigo de Jesus, como disse aqui um contexto, que Jesus chorou porque Jesus amava Lázaro. E o texto vai dizer claramente que Lázaro estava enfermo. E Marta foi de encontro, pedir para chamar Jesus, porque Lázaro estava doente, até nesse momento, quando foi falar com nosso Senhor Jesus. E quando deu correr, quando ele chegou aos ouvidos de Jesus que Lázaro estava doente, Jesus tinha alguns fazeres para fazer. E o texto vai dizer que Jesus foi e vai dizer também que era como fosse um campo. Mais ou menos vai dizer o texto que mais ou menos uns 7. E ali se comparecia, irmãos, Jesus caminhando para chegar até onde Lázaro estava. E quando chegou até onde Lázaro se encontrava, Lázaro já tinha sido morto, já tinha morrido. E o texto vai dizer que Lázaro já estava no sepulcro, estava tudo enrolado, já estava cheirando mal. E quando nós olhamos para o contexto de João, descreve aqui a respeito de Lázaro, quando Jesus, ouvindo isso, disse que estava enfermo. Eu vejo, irmão, aqui algo aqui que, quando Jesus fala para os discípulos, pastor, algo que os discípulos não acreditou. Porque quando Jesus está contando a respeito do seu amigo Lázaro, ele está contando algo que Lázaro estava dormindo. Eles entenderam que Lázaro apenas dormia com sono, como a gente dorme. Mas não era desse sono que Jesus estava falando com os discípulos. Era o sono da morte. E aí os discípulos vão entender algo que o que o texto vai nos dizer aqui, meus amados. Quando nós acabamos de ler aqui, os judeus foram para consolar Marta e Maria. Estava lá, consolando, falando algo. Mas será que Jesus vai vir? Jesus não vai vir para socorrer Lázaro? Mas, irmão, aqui há um julgamento. De quem? Da qual parte vem o julgamento? Dos judeus, daquele que conhecia a lei, daquele que entendia da lei, irmãos. Então, irmão, muitas das vezes nós não podemos só entender, saber, conhecer, se nós não podemos acreditar, meus amados. Crer o que Jesus pode fazer pelas nossas vidas. Eu chegar aqui, pastor pregar, ouvir o louvor, entender a mensagem, mas não acreditar, entrou, mas vai acontecer? Será que realmente, que nem Tomé falou aqui, no contexto? Então, muitas das vezes, meus amados, ocorre sobre as nossas vidas. A gente entendemos, lemos a palavra, mas se nós analisarmos, não tem como nós acreditar. Então é importante nós, irmãos, aprendermos com Jesus, tudo que Ele opera, tudo que Ele faz, nós temos que acreditar. Mas espera aí, pastor, mas Lázaro já estava morto, já cheirava mal, já era 4 dias, já fedendo. Mas Jesus, ouvindo tudo isso, ele acreditava, ele sabia, ele é a ressurreição, ele é a vida, ele tudo pode fazer com aquele que crê. Então o texto vai dizer, irmão, para nossas vidas, que tudo nas nossas vidas
não está acabado. Não está totalmente dizendo nas nossas palavras, não tem mais jeito. Tem jeito sim para Jesus. Se tem jeito para a morte, meus amados, o que não tem para Jesus não fazer para as nossas vidas? Então essa mensagem que Deus colocou no meu coração, irmão, é para que nós podemos afirmar dentro do nosso coração, na nossa mente, no nosso espírito, que para Jesus tudo tem jeito sim. Eu estou sendo mais crente ainda, irmão, porque se Jesus ressuscitou Lázaro, irmão, que estava ali fedendo, irmão, o que Jesus não pode fazer por nós? Mas por quê? Porque ele amava Lázaro? Tem uma palavra para você. Ele não amava só a Lázaro, ele ama cada um de nós. Aleluia, glória a Jesus, louvado seja Deus. Então o amor de Cristo, meus amados, para com nossas vidas é grande. E muitas das vezes nós se limitamos por algo que achamos que Jesus não pode fazer, que nós não, peraí, meus amados. O que está, que nem o pastor o presbítero falou aqui, a bênção está em nós, a virtude está em nós, a unção está em nós. Mas por que essa unção? Porque foi Jesus que derramou sobre nós. Foi Ele que deu o Espírito Santo sobre nós. Então, se nós declaramos, se nós tivemos fé, se nós agimos, intermédio da fé, meus amados, então Deus opera, porque nós declaramos em nome do nosso Senhor Jesus Cristo Salvador. Então Jesus já falou, irmão, sobre aqui nessa noite. Por isso eu acabei de dizendo que se eu tivesse dizendo aqui, ó, o culto já acabou, nós vamos embora, que, irmão, eu já ia abençoado para casa, porque o Senhor já tem falado conosco. Mas aí Ele está falando mais ainda conosco. Intermédio de quê? Para fortalecer a nossa fé, a nossa crença em Jesus. Saber que Jesus está no trono da destra de Deus Pai, e nós estamos aqui. Só que peraí, meus amados, Ele deixou o Espírito Santo. O Espírito Santo é o que nos fortalece, meus amados. O Espírito Santo é o que nos deixa nós não se afastar da presença de Deus. E nós não podemos se perder no meio do caminho. Porque, irmãos, algo que Deus colocou aqui no meu coração, na minha mente agora. Se eu me corrigir do que eu tenho ouvido a mensagem, então quer dizer, não foi de mim mesmo. Conforme eu ouvi a mensagem, Deus, Espírito Santo, veio, tocou meu coração e falou, fala para a igreja. Não veio de mim. Porque se vir de nós mesmos, nós não tem essa capacidade de querer chegar de alguém ou outras pessoas e dizer, me perdoa. Se não vem do Espírito Santo, irmão. Se não vem um arrependimento no nosso coração. Da consciência. Então tudo, irmão, provém do Espírito Santo. Então, quando a mensagem chegou até em mim, irmãos, Deus falou fortemente ao meu coração, a respeito de quê? Como esses homens desacreditaram no poder de Deus, de Jesus. Os judeus, que acreditavam no Torá, que acreditavam nos mandamentos de Moisés, que eram os 10 mandamentos. Então, eles entendiam. E ele fez um julgamento aqui e falou assim, ó, olha aí, ó. Ele curou o cego, curou o coxo, o aleijado. Mas espera aí, e o amigo, ele não veio salvar o amigo. Olha para aí, irmão. Então aí traz algo para nós aprendermos a respeito de quê, irmão? Não podemos julgar. Não podemos julgar quem está aqui em cima. Porque quem opera, meus amados, não é o que está aqui em cima. É Jesus, intermédio da vida dele. Aleluia! Glória a Jesus. É o poder de Deus sobre a vida de cada um, irmãos. Aí Jesus trocou meu coração, meus amados. Sabe quem? Pedro. Pedro, homem como nós. Ele está em Atos Apóstolos. Ele vai. Tem uma serva de Deus que faz lá os crochê, faz lá as costuras. A Dorca,
e ela vem a morte. E Pedro faz o quê? Vai lá e faz ela ressuscitar. Aleluia. Esse é o poder de Deus, meus amados. Isso é a fé. Isso é crer naquilo que Deus pode fazer, meus amados. Então não podemos duvidar da mensagem, da palavra, do poder do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. Irmãos, meus amados, como Jesus se ofereceu para nós essa salvação, então essa é adquirida por nós. Mas nós devemos fazer o quê? Perseverar. Em oração, na palavra, mas no dia a dia, na convivência, nas lutas, na adversidade que nós passamos, vai depender de mim, de você, para que nós possamos crer que o Jesus que nós servimos, Ele pode fazer um milagre. Ele pode fazer o impossível. Ele pode fazer aquilo que você não está vendo o poder de Deus ainda. Ou eu não estou vendo o poder de Deus ainda. Mas, meus amados, estão aprendendo algo com Deus? Quando eu leio as Escrituras, às vezes, meus amados, hoje eu senti algo assim, antes de subir o coração, eu falei no caminho com a minha esposa, e na quarta-feira eu falei que eu ficava até tarde pregando, né? Irmãos, isso eu venho adquirindo com Deus, pela bondade do Senhor, é algo, quando Deus dá a palavra, a ministração, Deus dá o dom da profecia, outro dá o dom da visão, outro dá o dom da palavra, e outro dá o dom de ministrar, outro dá o dom de ensino. Então, irmão, é vários dons. Só que às vezes nós se acaiamos, achamos, se intimidamos, falamos assim, não posso, não vou fazer. Mas quando eu recebo a oportunidade de ministrar a palavra de Deus, irmão, com todo o temor, toda aquele, medo, Deus me dá algo novo para mim crescer na fé. Aleluia. Então eu sou muito grato a Deus, porque um tempo atrás, irmão, eu nem subia no púlpito. Eu apenas era um membro, apenas fui um obreiro, apenas fui algo assim que fazia para a obra de Deus. E depois Deus fez algo que eu não cheguei para ninguém e falei assim, eu quero oportunidade, eu quero isso, eu quero fazer aquilo. Não, irmão, sempre no meu cantinho, sempre sentadinho, sempre no meu cantinho. Só que quando Deus dá a oportunidade, eu não vou dizer, não vou. Porque quem me capacita é Deus. Quem te capacita é Deus. Quem te levanta é Deus. Quem te dá o dom é Deus. Quem te dá a visão é Deus. Quem te dá a vida é Deus. Então tudo que Deus dá para nós, irmão, nós devemos ser gratos a Ele por tudo. Aleluia, glória a Jesus. Irmãos, eu sou grato a Deus. Quando Deus me deu a oficina, irmão, eu não sabia. Eu tinha medo, não tinha habilidade, não fiz curso. Mas eu falei, Deus me dê sabedoria, Deus me dê entendimento, Deus me dá visão. Irmão, hoje não tenho mais algo que me limita por algo que chega nas minhas mãos, que eu não consigo fazer, mas é de mim? Não, foi Ele que me deu. Então nessa noite, palavra profética sobre a tua vida, que eu não vim falar de mim, mas vim para edificar a sua fé. Ele vai te capacitar, Ele vai te fortalecer, Ele vai te dar sabedoria, Ele vai te dar visão para você prosseguir em frente. Naquilo que você tem dificuldade, naquilo que você tem não capacidade, porque Ele é quem capacita. Aleluia, glória a Jesus, louvado seja Deus. Nós não somos capacitados, meus amados. Nós não somos, porque quem capacita é Deus. Não sei louvar, não sei. Você viu o pastor aqui, o pastor Zé Colares, adorando a Deus? Irmão, hoje foi um culto alegre, um culto abençoado. Então não se limita naquilo que Deus, o poder de Deus. Não, irmão, não se limite nisso não. Creia, fé, acredita. Não, peraí, pastor. Estou passando por isso, estou passando por aquilo.
Mas, meus amados, olha para Lázaro. Olha para a passagem de Lázaro. Aprenda com Lázaro. Que Jesus chegou tarde. Mas esse tarde que Jesus chegou, irmãos, era para quê? Para que o nome do Senhor seja glorificado. Se sua bênção está tardando, se sua luta está tardando, mas saiba que você vai ser abençoado para que o nome do Senhor seja glorificado. Aleluia! Glória a Jesus! Porque muitas das vezes, meus amados, nós queremos no nosso tempo, nós queremos na nossa hora. Marta, Maria, foi lá, falou, Jesus, vem. Mas Jesus, mas se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão teria morrido. Aí Jesus fala assim, ele não morreu, ele dorme. Ele está dormindo, vou acordar ele. Então, meus amados, quando nós olhamos aqui, Jesus chorou. Mas por que Jesus chorou? Porque ele amava Lázaro. Era amigo, próximo. Eu lembro que o pastor deu aqui na escola bíblica, falou que ele passava, se aposava na casa, na escola. Por ser bom, irmão, vir para a escola bíblica. E ele posava, ficava lá, comia lá, tomava seu banho, lavava seus pés. Mas é importante nós entendermos, irmãos, que Jesus não amava somente ele, amava os discípulos, amava a todos. Só que tem um que Jesus tem mais uma intimidade. Por quê? Porque essa pessoa, esse irmão, essa irmã, se aproxima mais de Jesus. Ela tem mais uma essência. Tem mais, sabe, algo que Jesus tem mais aquela intimidade. Pode ver, tem irmão que é mais cheio, tem irmão que é mais cheio de dons. Então, meus amados, nós temos que olhar para quem? Para Jesus. Não dizer assim, mas por que Deus usa mais aquele? Por que Deus faz mais aquele? Não. Nós temos que olhar para Jesus. E dizer, Jesus, olha um pouquinho para mim também. Jesus, derrama um pouquinho também para mim. Então é importante, irmão, para nós podermos ver que Jesus, ele não faz decepção de pessoas. Ele não faz. Como Pedro falou aqui, o diácono Pedro. Ele não faz nenhum de nós. Então o que Jesus fez com Lázaro, meus amados, não tem nada que ele não possa fazer por nós. Não tem nada que ele não possa fazer a favor da sua vida, da minha vida. E quando eu olho para com esse contexto e olho para com outros homens, eu coloco assim homens que nem nós, sabe por quê? Porque Jesus era 100% Deus, 100% homem. Então ele orou ao Pai para mostrar para o que estava de volta. Para mostrar para ele que eles acreditassem. Que ele poderia falar com o Pai e o Pai respondesse. Que ele fosse enviado de Deus. Para ele acreditar em Jesus que ele foi enviado por Deus. Então Jesus ele fazia, irmão, algo para mostrar. E ele faz algo para nossas vidas para mostrar que nós precisamos de Ele. Todo o tempo. Mas espera aí. Vou citar aqui, irmãos, algo. Sadraque, Misaque e Abednego. Esses três jovens, eles estavam fazendo o quê? Adorando quem? A Deus. Mas espera aí, fizeram a estátua, Nabucodonosor, e ele fez o quê? Não se prostraram. Por quê? Porque ele adorava somente ao nosso Deus, Deus vivo, o Deus de Israel. Mas espera aí, três jovens lá, não se prostraram. O rei fez o quê? Aquece a fornalha. Mas espera aí, pastor, aquecer 7 vezes mais do que já estava quente. Mas espera aí, para quê? Para jogar esses 3 homens na fornalha. Mas o que eles fizeram? Nada. Só apenas não se prostraram. Apenas não adoraram. Mas Deus poderia não deixar Sadraque e Misaque entrar na fornalha. Isso serve para nós de lição. Porque muitas das vezes Deus prova nós, Deus deixa nós passar pela prova, deixa nós passar pela moinha, por algumas situações. Mas peraí, o que esses homens fizeram, meus amados? Nada. Eles pecaram? Não. Eles falharam? Não. Porque muitas das vezes, meus amados, o que ocorre sobre as nossas vidas, alguns dos irmãos,
nós estamos passando por uma luta, por uma prova, por uma doença, alguma coisa dentro das nossas vidas, aí já aponta, já julga mal. Olha lá, está em pecado. Olha lá, já está aprontando. E tudo isso não foi, irmãos. É para que o nome do Senhor seja glorificado. Então nós não devemos, irmão, ser que nem eu acabei de falar agora há pouco aqui, né? Ser que nem uma trava no nosso olho, querer tirar o argueiro do olho do irmão. Olha só o defeito do irmão. Espera aí, irmão. Se eu estou passando pela prova, é porque Deus me provou. Não é porque eu estou em pecado, não. Não é porque eu estou errando, não. Olha para Jó. O que Jó fez para ser aprovado? Para passar pela moinha? Nada. Ele não errou. Jó não pecou. Mas mesmo assim julgaram Jó que estava em pecado. Então, meus amados, nessa noite que nós viemos aprender. Ser um cristão, servo de Deus, não só olhar para os erros, olhar só porque nós estamos ocorrendo sobre as nossas vidas, mas somente olhar para Cristo. Se eu estou passando, eu glorifico. Se eu estou na prova, eu adoro. Se eu estou na prova, eu glorifico. Se eu estou na prova, eu digo, Deus é bom na minha vida. Aleluia, glória a Jesus. Olha para Paulo e Sila. Paulo e Sila estavam lá, socoteado, correntado. Senhor, não deixa eu fraquejar. Não estou dizendo que ele canta esse hino, meus amados, mas ele estava adorando, ele estava glorificando. Agora imagina, meus amados, eu coloco nós, porque das vezes, estamos, que nem estou cansado, estava cansado, né? Hoje eu não estou mais cansado. Aleluia. Aí o que acontece? Estou ali, passando, não veio funcionário, não veio ninguém, estou cheio de carro, cheio de serviço. Jesus. Aí eu gosto de cantar, sabe qual é o hino, pastor? Que lá. Os guerreiros se preparam para a grande luta. É Jesus o capitão que avante os levará. Quem é o capitão? Jesus. Então é ele que está na frente. Então ele vai me dar a direção, ele vai abrir o caminho, ele vai me dar a direção certa. Eu gosto, irmão, de cantar esse louvor. O pastor, ele fala que é muito longo, mas eu amo esse louvor. E quando, irmão, eu estava passando nos três, sabe qual outro louvor que eu louvava? Quando alguém me apontava, eu louvava aquele. Tão bondoso amigo é Cristo, carregou as nossas dores. Aí fala, aquele que coloca em oração. Irmão, se seu amigo, quem esteja julgando você, põe em oração. Aí Deus vai justificar a sua vida. Deus vai abençoar a sua vida, vai dizer assim, ó, aqui está a sua vitória. Agora eles vão ver, eles vão contemplar. Aleluia, oh, glória a Deus. Olha a mensagem que Deus deu aqui, ó. Quando Jesus orou para o Pai e pediu para Lázaro, pediram para tirar a pedra, quando Lázaro saiu, quem que ficaram admirados? Os judeus. Aqueles que criticaram, aqueles que disseram, aí ó, deixou Lázaro morrer, deixou Lázaro estar aí no túmulo. Ah, meus amados, é assim que vai acontecer na sua vida, porque aquele que julgaram você, Deus vai te dar vitória, e você vai dizer assim, vai cantar o hino da vitória, vai dizer, ó, foi Jesus que fez isso com ele. Aleluia, oh glória a Jesus, louvado seja Deus. Deus maravilhoso. Irmãos, fácil, não é. Mas nesse difícil, põe no seu coração, põe na sua mente. O dono da vitória é Jesus. O dono da sua vitória é o Salvador Jesus Cristo. Que é aquele que não ficou lá pendurado no madeiro, mas disseram para ele, sai daí do madeiro. Ele disse, não vou descer, porque a minha missão não é descer, a minha missão é ir para o túmulo, e de lá eu vou ressuscitar, de lá não vou ficar, de lá eu vou para o Pai, e vou tomar a chave do diabo. Aleluia, glória a Jesus, glória a Deus, santo. Meus amados, Jesus não está morto, Jesus está vivo, e Ele está aqui nessa noite dizendo para mim e para você, essa luta não vai te matar, mas mesmo se matar, mas Ele é poderoso para ressuscitar.
Irmãos, às vezes é tão difícil, né, dizer assim, se eu morrer, se eu padecer, mas se eu crer, a Bíblia vai dizer, se eu crer, mesmo esteja morto, ressuscitará, viverá, renovará. Então, meus amados, tem um segredo para nós. O segredo é crer. O segredo é crer em Jesus. E se apegar em Jesus. Confiar em Jesus. Não ser como judeu. Não adianta nada. Eu aprender, saber, mas eu não crer, não ter fé. Qual é a importância? No que a gente sabe. A mesma coisa eu vou trazer aqui, que tem na minha memória. Do que eu sei fazer no meu trabalho, o que os irmãos sabem fazer no seu trabalho. E você pegar uma pessoa que não sabe fazer. O que vai acontecer com ela? Ela não vai executar o que você sabe fazer. Então você vai ensinar para ela. E quando você ensina para ela, ela vai aprender o que você sabe fazer. E outros também às vezes não aprendem. Porque não é a função dela. Não é a habilidade dela. Então, às vezes, o que ocorre sobre as nossas vidas? É julgar. É criticar. Mas Jesus, Ele não. Ele não critica. Ele não julga. Ele ama todos por iguais. Mesmo você sendo pequenininho, mesmo você sendo uma mulher, um homem de oração, cada um tem o seu dom. Cada um tem a sua função. Cada um tem o que Deus deu chamar nas suas mãos. Só que você tem que exercer. Nós devemos que exercer a função que Deus nos deixou. E muitas das vezes nós se calamos, nós se intimidamos. Teve um certo dia que ocorreu lá na oficina, um rapaz pediu um algo. E hoje eu louvo a Deus pela vida dele. Ele foi para casa de recuperação. Hoje está uma bênção. Se fortaleceu no Senhor Jesus. E Deus, sabe, mudou assim a história dele. Já comprou um carro e está bem. Então, irmão, cada um passa um processo. Mas por que esse processo? Achava que não tinha saída. E quantas vezes ele falou assim para mim, pastor, eu não aguento mais. Vou me matar. Eu peguei a faca assim, queria me matar. Eu falei, meu irmão, Jesus é poderoso, rapaz. Para com esse negócio. Jesus é poderoso para te livrar, para te dar força. Aí orei, abracei ele. Ele foi para casa de recuperação, irmão. Voltou com uma bênção de Deus. Deus abençoou a vida dele, está prosperando, está trabalhando lá comigo, está produzindo totalmente diferente. Então o que eu quero dizer com isso, meus amados? É que Jesus muda a história. Que Jesus muda o caminho. Se você está indo para a esquerda e o caminho é para a direita, o que vai ocorrer, irmão? Jesus vai colocar você de novo para o caminho da direita. Não é o esquerdo, é a frente. E muitas das vezes ocorreu sobre Jesus. Jesus coloca aqui uma palavra aqui que os discípulos falam assim, ó, você vai para a Judéia, os homens lá vão querer te matar, você vai querer morrer junto com Lázaro. Os discípulos, irmão, pondo medo em Jesus. Aí Jesus fala o quê? Aquele que anda de dia não tropeça em pedra. Porque tem a luz do dia. Agora aquele que anda de noite, tropeça porque não vê a luz da noite. Então nós devemos entender, irmão, que Jesus fala conosco. Que Jesus dá uma lição para nós. A respeito de quê? Ele é a luz. Jesus é a luz. De noite é a escuridão. É o ódio do povo. É o ódio, é aquele que nos odeia. O inimigo. Então é a escuridão, meus amados. É aqueles que quer prender, predejar, parar. Quando alguém chegar, o ser usado, falar assim, ó, não faça isso não. Isso que você está fazendo está errado. Isso que você está fazendo está... Irmão, já pensou? Muitas das vezes, na minha vida, na minha caminhada, tinha um senhorzinho que hoje é falecido. Na minha jornada da oficina, aprendi muito com ele. Ele falava para mim assim, ó, eu posso fazer uma crítica construtiva? Eu falei, pode. Irmão, ele fazia aquela crítica.
Agora, para mim entender essa crítica, foi com o passar do tempo. Porque a crítica que ele fazia não era boa para mim naquele momento. Mas depois ela foi se tornando boa. Por quê? Porque foi construtiva. Ela foi me construindo. Ela foi me pondo de pé. E por que muitas das vezes acontece conosco assim, irmãos? É porque muitas das vezes nós não aceitamos as críticas. Só queremos aceitar as coisas boas. A mesma coisa com Jesus, meus amados. Jesus deixa a prova, deixa a dificuldade para nós, os momentos difíceis. É para que nós podemos aprender a aumentar a nossa fé. É para que nós podemos ficar mais pertinho de Jesus. É para que nós podemos andar com Jesus. É para dizer, Jesus, eu estou aqui, ó. Jesus, me ajuda. Porque se ficar tudo só coisas boas, meus amados, nós se afastamos de Jesus. Nós esquecemos de Jesus. Se eu for uma pessoa próspera, uma pessoa bem de saúde, se eu for viajar de avião, meu irmão, vou viajar, vou curtir, vou fazer as coisas, estou bem, vou nadar, vou para a praia. E Jesus fica na onde? Esquece de Jesus. Então, quando nós olhamos para Lázaro, foi uma necessidade que Lázaro tinha. E Marta e Maria. Mas Marta, quem era Marta? Era aquela, irmão, que derramou, lavou os pés de Jesus, enxugou seus cabelos. Então, era bem próximo, irmão. Era bem juntos. Mas quando nós olhamos para o contexto, irmão, e vimos a situação deles naquele momento, o alvoroço, a perca, não é fácil. É a mesma coisa para com nós. Tem coisas que eu passo, somente Jesus sabe. Nem minha esposa sabe. Hoje que eu contei algo que eu senti, nessa noite que ocorreu na madrugada, para ela. Mas, muitas das vezes eu não conto. Eu conto para Jesus. E outra coisa, meus amados, o medo, a insegurança, a perca, tudo, irmão. Agora imagina você olhar para mim e dizer assim, de onde que veio isso aí? Eu vim de lá, irmão, da Bahia, mas não fui nascido na Bahia. Engraxante de sapato, vendedor de sorvete, vendedor de jornal. Para hoje Deus colocar aqui e ser um empresário. Agora imagina quem foi que fez isso? Jesus, o Espírito Santo. Então, como eu disse profeticamente, irmão, a palavra de Deus, isso é o começo da minha vida, mas eu vou profetizar na sua vida. Também a sua vida vai ser só o começo, porque Deus vai mudar a sua história. Aleluia, glória a Jesus. Porque Jesus, irmão, sabe, é maravilhoso para mudar a história de qualquer um de nós. Agora basta eu acreditar, basta eu crer, basta eu dizer, Jesus, eu acredito, Pai, eu vou em frente, Pai. A batalha é grande, a luta é grande, mas eu vou. Mas voltando, irmão, a passagem já está finalizando. A passagem de Sadraque, Misaque, Abidnego, esses 3 jovens, jogaram na fornalha. Mas quem jogaram ele na fornalha? Um soldado. Soldados ficaram vivos? Não, morreram. Mas Sadraque, Misaque e Abidnego, irmão, estava dentro da fornalha, com o 4º homem da fornalha, que era o nosso Salvador Jesus Cristo. Estava passando lá e ele não se queimou. E não ficou nem um cheiro. E eu queria dizer uma coisa para você. Se você ficar num churrasco, assando a carne lá no churrasco, você fica com o cheiro do churrasco, do carvão, da fumaça. Agora imagina, Sadraque, Misaque e Levita. Não senti nem o cheiro, nem o cabelo dele, nem queimou, irmão. É Jesus. Então Jesus faz isso por nós também, meus amados. Creia no milagre que Jesus pode fazer na sua vida. Creia, você está em casa, porque Jesus, irmão, ele não deixa. Se ele não deixou os 3 se queimar, imagina você, que ele te ama, que ele te salvou, que ele te chamou para perto dele. Então se ele nos chamou, nós temos que confiar, nós temos que acreditar no poder de Deus. Então, Lázaro, meus amados, saiu um pouco já amarrado os braços, pé, mas ele saiu para fora, porque ele ouviu a voz do Senhor Jesus